E aí, galera, tudo bem? Bom dia. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês a revisão do conteúdo que vai cair na prova. Então, eu trouxe, assim, basicamente tudo que eu vou cobrar na prova. E aí, quem quiser acompanhar pelo caderno com os mapas conceituais e os textos que eu passei para vocês, fiquem à vontade. Então, pode pegar o seu caderno e aí acompanha a aula de hoje com o caderno. Vamos começar? É, o que eu vou trabalhar na aula de hoje, basicamente, é sobre o conceito de história, a pré-história, origem da humanidade, pré-história paleolítico e o neolítico, e também sobre o Egito Antigo. Conceito de história. A história é a ciência que estuda a ação do homem através do tempo. E por que ela é uma ciência? Porque ela vai se basear nos fatos históricos, nos vestígios deixados pelo homem e que foram encontrados. Então, é uma ciência que vai estudar essa ação do homem ao longo do tempo. Não é à toa que a gente tem tanta informação sobre os períodos da história, sobre o que aconteceu, quais foram os fatos que os homens deixaram ao longo do tempo. E aí, para esse estudo da história, é importante a gente saber que a história ela vai se basear nos fatos históricos que já aconteceram. E como que a gente vai saber que esses fatos aconteceram? Por meio das fontes históricas, certo? Sejam elas pinturas rupestres, instrumentos que foram encontrados, fósseis, né, de homens, de animais, né, os dinossauros também, documentos, fotos, vídeos, tudo isso é considerado como fontes históricas, que são os vestígios deixados pelo homem. E aí, através dessas fontes, a gente vai observar os fatos históricos que aconteceram. E aí, os historiadores também dividiram os períodos dessa longa história em 5 períodos, até para eles se localizarem nessa longa trajetória da história, que foi em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, foi necessário dividir basicamente a história nesses 5 períodos, até para a gente, né, historiador, se localizar no tempo. Outra coisa também que a história ela vai se basear no tempo histórico, certo? E como que ele vai fazer essa análise do tempo? Por meio, né, desse período histórico e também do calendário. E a gente segue o calendário cristão, tanto que nós estamos no ano de 2020, mas a gente sabe que muita coisa aconteceu também antes disso. Então, o que eles fizeram? Tudo o que aconteceu antes, né, do nascimento de Cristo, que essa divisão da história foi marcada pelo nascimento de Cristo, eles chamam de antes de Cristo. E aí, a partir do nascimento depois de Cristo, que é a era que nós estamos vivendo hoje, ok? E aí, para a história, a origem da humanidade, que é algo que sempre permeia o pensamento do homem, né, de como tudo aconteceu, qual a origem de tudo, a origem da nossa espécie. E aí nós temos aqui 2 teorias. Uma delas é a teoria criacionista, né, que é a teoria que se baseia na criação de Deus, né, lá do livro de Gênesis, e também na teoria evolucionista. A teoria da evolução, ela é mais aceita pela ciência, por quê? Porque ela vai se basear nesses vestígios deixados pelo homem, né, através do tempo, também sobre os fósseis que foram encontrados, os instrumentos que eles utilizavam, as pinturas rupestres, e aí eles conseguiram meio que montar esse quebra-cabeça sobre a origem, né, da nossa espécie. Então, ela vai se basear basicamente na evolução das espécies, e aí a gente sabe que
o surgimento do primeiro hominídeo, ele se deu por meio de um primata bípede, certo? Esse primata, ele deu origem tanto aos macacos como ao hominídeo. Só que o que diferencia o hominídeo de um macaco seria o tamanho do cérebro e a questão de andar ereto, certo? Bípede, sobre duas pernas. E aí, o surgimento do primeiro hominídeo foi por volta de mais ou menos 4,5 milhões de anos, que foi de um fóssil encontrado de um Australopithecus, que ele tinha, né, características humanas. E aí, logo em seguida também, os historiadores encontraram, né, os arqueólogos, fósseis de Homo habilis, milhões de anos depois do Homo erectus, depois de um Homo neanderthalensis, que conviveu por um tempo com o Homo sapiens, mas aí o Neandertal foi extinto. E aí o que sobreviveu, segundo a teoria de Charles Darwin, né, da seleção natural, que o mais adaptado é o que sobrevive, o que sobreviveu, lógico, foi o Homo sapiens sapiens, que somos nós, o verdadeiramente inteligente. Ok? E aí a gente se pergunta, então como que esses homens viviam antes de tudo isso acontecer? Será que as civilizações elas já tinham tudo pronto? Né? Tinham internet, computador, instrumentos de caça, pesca? Como que eles viviam sem esses recursos? Sem, inclusive, a escrita. Né? Eles comunicavam ali, tinham um código e tal, mas eles não tinham a escrita ainda desenvolvida. Então, como que eles viviam? Aí, o que os historiadores perceberam? Que esse longo período da pré-história ele foi marcado basicamente por dois períodos, que foi o Paleolítico e o Neolítico. Então, no Paleolítico, o homem do Paleolítico viveu ali por volta de aproximadamente 2 milhões a 8 mil anos antes de Cristo. É um período também considerado e chamado como Idade da Pedra Lascada. Eles eram nômades, porque como eles ainda não tinham desenvolvido a agricultura, domesticação de animais, eles precisavam se alimentar. Então, quando o recurso acabava ali na região onde eles ficavam, eles tinham que migrar para outro lugar. Então, eles andavam sempre em bando, e aí ficavam migrando de um lugar para o outro, por isso, nômades. Eles descobriram o fogo, também desenvolveram as ferramentas rudimentares para caça, né? Eles caçavam e coletavam frutos silvestres, eram caçadores, coletores, também desenvolveram moradias simples e, assim, os vestígios que eles deixavam, né, do seu cotidiano, eram as pinturas rupestres nas rochas, certo? Aí eles mostravam como que eles viviam, a descoberta do fogo, a caça de animais, guerras, conflitos entre eles e por aí vai. Aí agora a gente entra no período do Neolítico, que foi aproximadamente, gente, de 8 mil, não é 4 mil não, tá? 8 mil anos antes de Cristo até 4 mil, que foi com a descoberta da escrita, certo? Aí a gente sai da pré-história e entra na Idade Antiga. Então é marcado, né? É também chamado de Idade da Pedra Polida. E aí, qual a diferença do Neolítico para o Paleolítico? Quando o homem ele percebe que pode plantar seu próprio alimento, domesticar animais, eles passam a se fixar em determinados territórios. E aí acontece um processo de sedentarização. E aí o homem deixa de ser nômade, porque ele não viu mais a necessidade de migrar para outros lugares e passou a ser o quê? Sedentários. Aí o que acontece? Uma revolução agrícola. O homem passa a plantar o seu próprio alimento e também a domesticar animais, certo? Aí eles vão usar o animal lá na plantação. Então eles desenvolvem técnicas avançadíssimas de agricultura e aí com isso eles aprimoram os instrumentos, eles desenvolvem a cerâmica, confecções de roupas, artesanatos
E aí, por conta dessa revolução agrícola, acontece o quê? Um crescimento populacional. Por quê? O homem passa a não migrar mais, não morre ao longo do caminho, se fixou em território, se alimenta bem, tem uma moradia, acontece esse crescimento populacional. E aí, gente, é nesse contexto que a gente vai ter a formação das primeiras civilizações, como Egito, Mesopotâmia, fenícios, persas, hebreus. E aí, nessa civilização, a gente vai ter o desenvolvimento do comércio e das cidades. E aí, por conta do comércio, o homem tem a necessidade de se comunicar. E é aí, nesse momento, que eles desenvolvem o quê? A escrita, que foi a primeira escrita desenvolvida, foi a cuneiforme com os sumérios. E aí, é nesse contexto que a gente entra com a formação do Egito Antigo, que surgiu por volta ali de 4.000 anos antes de Cristo, nos arredores do rio Nilo. Então, gente, o que vocês precisam saber é que o Egito ele foi o que foi, talvez por conta do rio Nilo, que era um rio vasto, de um vasto território. E aí, esse período do Egito Antigo é marcado pelo Antigo Império, Médio Império e o Baixo Império, certo? Vocês não precisam se atentar a esses três períodos e o que aconteceu nos três. Vocês precisam só saber que a economia, a política, sempre girava em torno do Rio Nilo. E aí, o que acontece? Houve uma unificação do Baixo e Alto Egito. E aí, com essa unificação, a gente vai ter o surgimento do primeiro faraó, que foi Menes, certo? E aí, ao longo de todo esse período do Egito, eles construíram as famosas pirâmides Quéops, Quéfren e Miquerinos, certo? Que serviam de túmulos dos faraós. Tanto que hoje são super famosas, né? É patrimônio histórico da humanidade. E lá vocês vão encontrar vários túmulos, inclusive o mais famoso, que é o de Tutankhamon. E aí a sociedade egípcia, ela era uma sociedade estratificada, ou seja, não havia mobilidade social, e o que definia a situação da pessoa era o nascimento. A economia, ela girava em torno do Rio Nilo, eles conseguiram desenvolver técnicas avançadíssimas de agricultura e tudo mais. O faraó, obviamente, ele estava no topo da pirâmide social. Como vocês podem ver aqui, quem está no topo é o faraó, abaixo dele são os nobres e os sacerdotes, logo em seguida os soldados, os escribas, os comerciantes, artesãos, os camponeses e os escravos ali na base da pirâmide. E não havia essa mobilidade social. Politicamente falando, era marcada por uma monarquia teocrática, ou seja, o poder concentrado nas mãos de faraó, e teocracia porque era um governo dos deuses. Tanto que faraó ele se considerava como um deus, ou como um representante direto de Deus. Faraó era o poder central e era uma política extremamente ligada à religião, ok? Então, gente, é isso. Por hoje é só. Como eu pedi para vocês no início, para vocês acompanharem a aula de hoje por meio dos mapas conceituais e dos textos que eu repassei para vocês. Então, qualquer dúvida, me procurem lá no fórum, que eu vou tirar as dúvidas de vocês. E até a próxima aula. Boa sorte para vocês e um beijo. Tchau!